É possível ser criativa e estratégica ao mesmo tempo sem se perder? Essa é uma pergunta que ao longo do vídeo eu vou tentar responder para você e para mim. Tudo começou quando um dia, numa consultoria, uma cliente me perguntou se eu colocava uma estratégia que eu estava ensinando para ela em prática nas minhas coisas. E eu disse que não. Depois ensinei outra estratégia e ela perguntou se eu aplicava nas minhas coisas. E novamente eu disse que não. E por incrível que pareça, essa cena se repetiu algumas vezes. Era uma consultoria de newsletter e eu ensinava exatamente o que eu vivo e ensino há anos. Como organizar uma rotina de criação, escolher temas, tornar um texto mais fácil de ser encontrado. Eu conheço muito bem esse caminho. Também sei que existem assuntos que chamam mais atenção, formatos que crescem mais rápido, estratégias que funcionam melhor. E existem pessoas muito competentes que fazem um ótimo trabalho com isso. O problema não são essas pessoas, não nesse caso. O problema sou eu. Porque eu acredito que existe uma maneira muito sutil de deixar de ser quem somos. E ela acontece através de pequenas concessões que, na maioria das vezes, parecem uma boa ideia. Mas mesmo assim, naquele momento eu me senti um pouco burra, me senti um pouco incomodada, mas como toda pessoa que quer varrer para debaixo do tapete uma questão importante, eu tomei um paracetamol para eliminar essa dor, guardei a inquietação bem quietinha e achei que ela tinha ido embora. Até que outro dia ela voltou por causa de um livro, uma citação no livro Desejo que me intrigou. É assim, geralmente somos fascinados por pessoas que têm uma relação diferente com o desejo, seja real ou imaginária. Quando as pessoas parecem não se importar com o que as outras desejam, ou não desejam as mesmas coisas, elas aparentam ser de outro mundo. É como se fossem menos afetadas pela mímese, até antimiméticas. E isso é fascinante, porque a maioria de nós não é assim. Segundo esse trecho, a minha decisão de não usar uma estratégia padrão poderia ser também uma forma de estratégia. E foi bem aqui que meu cérebro entrou em conflito. Como assim o meu não ser estratégica pode ser uma estratégia? Eu tinha essa certa crença enraizada dentro de mim que o papel do artista deveria ser preto e branco, como se só houvesse duas percepções nessa jornada, ou sucesso ou anonimato. Ou você faz aquilo que funciona, ou escolhe desaparecer. Por isso o choque. E eu fiquei alguns dias remoendo essa frase, até entender que aceitar ela me faria aceitar também o fato de que os nossos desejos não são inteiramente nossos, que basta olhar um pouquinho para o comportamento coletivo para que a gente tenha certeza que esse pensamento de que o meu desejo surge somente de mim um exemplo disso é que quando uma pessoa compra, milhares também querem comprar. É aquela teoria básica do marketing, né? Do restaurante. Tem 2 restaurantes, um está cheio e um está vazio. Você está com fome. Ora, você vai ficar na fila do cheio porque com a prova social, né, usando aqui um termo bem mercadológico, né, do que o que tá cheio é melhor, a gente acaba indo ali influenciado. Então, uma pessoa incrível deixa um like nesse vídeo e um comentário, outras também vão fazer isso. E eu espero que você esteja aceitando essa indireta. Alguém muda de vida, nos mostra uma vida aparentemente melhor no Instagram, e de repente, aquela vida parece ser a única que vale a pena. A coisa mais poderosa do mundo é uma ideia que se torna invisível e tão normalizada que a gente para de ver ela como só mais uma ideia e começa a encarar ela como as coisas são, como um padrão a ser vivido e um padrão do que deve ser desejado. Depois dessa pequena epifania, comecei a prestar atenção em coisas muito pequenas. Afinal, a gente não muda de ideia ou passa a desejar uma coisa nova de uma vez. Normalmente, nós vamos fazendo pequenas negociações. Trocamos um tema que gostamos por um assunto que chama mais atenção. Trocamos nossa forma de escrever título uma vez, só para testar se esse gatilho aqui vai dar mais certo. Depois mudamos o jeito de falar
porque algum guru disse que não é assim que se fala. Sumimos por 3 dias e voltamos de terno branco e batom vermelho. Brincadeira. Se não nos atemos, podemos acordar um dia já não conseguindo mais dizer se estamos fazendo uma escolha genuína ou uma escolha influenciada. Claro que nem toda influência é ruim. Nós vivemos aprendendo com outras pessoas. O real problema é quando deixamos de perceber essas pequenas negociações e, de concessão em concessão, coisas que parecem inofensivas acabam tomando uma proporção maior e mais perigosa nas nossas vidas. Mas voltando ao foco sobre criatividade e estratégia, eu fui atrás de informações de 3 artistas diferentes de ramos completamente diferentes e me aprofundei mais um pouco nessa questão. Mas, antes de te contar, esse é o Raciocínio e Cria, meu nome é Sami Bersi. Esse quadro é como se fosse um podcast, então se você quiser só ouvir, ou se você gosta de ver algum vídeo satisfatório que eu vou colocar provavelmente organizando a minha mesa, porque chegou um móvel novo. Seja muito bem-vindo! Curte esse vídeo e se inscreva no canal para não perder nenhum dos outros vídeos, aqui sai um vídeo novo por semana. Se você gosta desse tipo de vídeo sobre escrita, cultura, hype esse vídeo que agora a gente desbloqueou e bora continuar aqui comigo. Existe um artista que passou 40 anos pintando o próprio rosto. O nome dele era Rembrandt. Ele foi um pintor holandês do século XVII, considerado um dos maiores nomes da história da arte ocidental. Mestre em usar luz e sombra para dar profundidade emocional, até em retratos de gente comum. Ele tinha hiperfoco em pintar autorretratos, sim. Muito antes do rolo da câmera cheio de selfie, ele pintou cerca de 100 autorretratos. À primeira vista isso pode parecer excesso de vaidade, mas no caso dele, não era nada tão egocêntrico assim. Ele era fascinado por anatomia, e era muito mais barato usar o próprio rosto do que contratar modelos. Então essa economia produziu uma consequência que ele não esperava. Durante décadas, ele foi obrigado a olhar para si mesmo, da juventude à velhice, na confiança e também na crise. Ele acreditava que se uma pessoa deseja se reconhecer de verdade, precisa ser honesta consigo mesma, ainda que isso significasse um retrato menos lisonjeiro do que deveria. E é exatamente assim que eu me sinto escrevendo. Nem todos os dias meus textos são bonitos, poéticos ou fortes. Na real, a regra costuma ser o contrário. Mas eu busco pela verdade, que eles sejam honestos comigo mesma. E por mais feio que seja o que vai para o papel, é isso que me ajuda a me ouvir, me entender e tomar melhores decisões. Talvez exista um motivo para tantos artistas passarem tanto tempo olhando para si mesmos durante a criação. Não porque sejam narcisistas, mas porque sabem que existe um risco muito maior do que não ser visto, que é o risco de deixar de se reconhecer. A segunda pessoa, ou pessoas, é a banda Arctic Monkeys. Eles são uma banda britânica de rock que em 2013 lançaram o álbum AM, um sucesso comercial gigantesco. Eu amo esse CD. O tipo de álbum que vira a trilha sonora de uma geração. E depois de encontrar esse sucesso estrondoso, ao invés de repetir a mesma fórmula para sempre, eles escolheram frustrar parte do público, e segundo eles mesmos foi exatamente essa escolha que impediu eles de ficarem presos eternamente num estereótipo de si mesmos. Eu achei que isso acontecia só na arte, até perceber que também acontece no jornalismo. O terceiro caso que eu quero compartilhar com você, calma que eu já vou chegar numa conclusão que junta tudo que a gente conversou até aqui, é o do jornalista Chico Felitti. Ele ficou conhecido por criar o podcast A Mulher da Casa Abandonada. Esse podcast investigativo virou um fenômeno nacional, virou até documentário no Prime Video. Mas logo depois desse sucesso, ele lançou um podcast completamente diferente, o Ateliê, que, segundo ele mesmo, foi a maior frustração que ele poderia causar até para si mesmo. E eu adorei da mesma forma o Ateliê. A crítica não, mas no fim das contas, o Chico diz que o que valia para ele não era reproduzir um hit, mas contar uma história verdadeira. Esses exemplos todos me fazem perceber que talvez toda obra realmente autoral decepcione alguém, porque ela nasce de uma pergunta interna.
não de uma expectativa externa. E eu acho que pela primeira vez eu começo a me sentir não tão burra por não querer seguir todas as estratégias do que daria super certo, super rápido, porque eu começo a ver que a frustração é parte do processo, que ela não acontece apesar da autenticidade, mas que a frustração acontece para que a nossa autenticidade seja preservada e para que a gente não se torne estereótipos de nós mesmos, tendo sempre que fazer a mesma coisa do mesmo jeito para que todos adorem. Ou até mesmo fazendo a mesma coisa do mesmo jeito para que ninguém goste, como uma espécie estranha de autossabotagem. E foi olhando para todas essas histórias que eu percebi que quando eu comecei esse vídeo, eu achei que eu ia falar sobre internet, mas nunca foi sobre isso, mas sobre o perigo das pequenas concessões. Acredito que é possível, sim, ser criativo e estratégico ao mesmo tempo, mas se a gente escutar primeiro a nós mesmos e não nos moldarmos à estratégia. E isso é um perigo, porque hoje em dia a gente passa a maior parte do tempo prestando atenção nas outras pessoas, ao invés de gastar tempo ouvindo a nós mesmos para entender qual estratégia faz sentido com quem nós somos. Aquilo que nós depositamos a nossa atenção muda a forma como nós nos sentimos, como nós nos comunicamos, muda aquilo que admiramos, que passamos a considerar importante, e faz isso sem exigir grandes mudanças, só pequenas concessões, uma de cada vez. Troque esse título, faça esse assunto, copie esse formato, fale desse jeito, até que um dia você já não consegue mais dizer se aquela voz ainda é sua. E é por isso que eu acho que o maior risco da internet nunca foi apenas a distração, mas é esquecer aos poucos quem somos, e principalmente aquilo que desejamos. Eu acho que vale a pena me conservar sendo um pouco teimosa, e talvez até um pouco burra. Não porque exista virtude em recusar tudo que funciona, mas porque existe uma diferença enorme entre usar uma ferramenta e deixar que ela decida quem você vai se tornar. Porque existe uma perda que me assusta muito mais do que diminuir os meus números. Me aterroriza muito mais a possibilidade de abrir meu diário, de ver os meus vídeos e não reconhecer mais a voz de quem fala, a voz de quem escreve neles. Eu não quero ser um papagaio da ilusão dos outros. Eu acho que é por isso que eu continuo. Eu acho que é por isso que eu continuo diariamente escrevendo. Não para preservar uma versão ideal de mim, mas para reservar um lugar para onde eu consiga voltar de tempos em tempos e perguntar quem eu sou e o que eu quero, antes que alguém decida por mim. Esse foi o Raciocínio Cria de hoje. Se você gostou desse vídeo e chegou até aqui, deixe nos comentários desejo, que eu vou saber que você chegou até o final. Se você ainda não fez isso, deixe o seu like, seu hype e compartilhe esse vídeo com alguém que vai gostar do canal, que gosta desses assuntos, dessas reflexões. Eu vejo você no vídeo da próxima semana, mas se você não quiser esperar até lá, eu vou deixar algumas sugestões que eu tenho certeza que você vai gostar aqui na tela.